Pronto, gente, vamos lá. Ó, começar a corrigir aqui, então, a nossa AV1, né? Então, olha aqui. Primeira questão, né? Foi toda múltipla escolha com valor de 1000 pontos. Ó, na posição anatômica, o corpo dos animais domésticos pode ser delimitado por planos tangentes à sua superfície, os quais, com suas intersecções, determinam a forma de um sólido geométrico, um paralelepípedo. A respeito dos planos e eixos dos animais domésticos, é correto afirmar que... Então, gente, sempre que a gente estiver fazendo uma avaliação de questão objetiva, múltipla escolha, a gente deve prestar atenção no que o enunciado está pedindo. Deixa eu colocar para visualizar que é melhor. Fica melhor. Porque vai ficar ruim ficar ali, porque ele coloca para editar. Ô, querido, já coloquei que eu quero aceitar a resposta. Só para, pronto, visualizar, assim fica melhor. Vamos lá. Aí fica a mesma visão que vocês tinham lá fazendo a avaliação. Ó, então já li o enunciado, aí eu estava falando para você que a gente sempre tem que prestar atenção no que o enunciado está pedindo, né? Porque por vezes são pedidas as afirmativas ou a afirmativa correta ou a afirmativa errada. Então tem que prestar atenção nisso, tá? Para a gente não dar mole e marcar a certa, né? Quando está pedindo é errada quando está pedindo certa, né? Então vamos lá, ó. O plano mediano divide o corpo em duas porções, dorsal e ventral. Não, a gente sabe que o plano mediano divide o corpo dos animais domésticos em dois antímeros, né? O antímero direito e o antímero esquerdo. Então não é em porções dorsal e ventral. Né? O plano que divide em parte dorsal e parte ventral é o plano horizontal ou plano frontal, tá? Então não é essa afirmativa aqui que eu estou pedindo a correta. Os termos palmar e plantar são aplicados em estruturas localizadas distalmente ao carpo e ao tarso, respectivamente. Essa daqui está pedindo a correta, né? Essa daqui eu já iria considerar, né? Essa daqui eu sei que está certa, mas vamos ler as outras, né? Eu ia querer ler as outras, vou ler todas, né? O plano dorsal, que é também chamado de plano horizontal, plano frontal, né? Divide o corpo em dois antímeros, direito e esquerdo. Não, está trocado aqui, né, pessoal? Quem divide o corpo dos animais domésticos em dois antímeros, direito e esquerdo, é o plano mediano e não o plano dorsal. Né? O termo rostral pode ser aplicado a todo o corpo, inclusive a cabeça. Não, o termo rostral só pode ser aplicado a estruturas da cabeça, não a todo o corpo. Então, isso daqui está errado. O plano transversal é formado por eixos crânio-caudal e látero-lateral. Não, os eixos crânio-caudal e látero-lateral formam o plano dorsal, o plano horizontal. Né? O plano transversal é formado pelo látero-lateral e pelo dorso ventral, tá bom? Então, isso daqui também está errado. Então, a resposta correta é essa daqui do termo palmar e plantar. Tá? Vamos para a próxima. Os ossos podem ser classificados de acordo com a sua forma, e cada uma das classificações detém um conjunto de funções específicas. Os ossos planos, por exemplo, são encontrados nas regiões dos cíngulos dos membros e na cabeça óssea. Assinale a alternativa que cita somente ossos planos. Tá? Então, eu quero a alternativa que tem somente ossos planos. Vamos lá. Essa primeira aqui. Osso parietal. Parietal é plano. Osso coxal, o coxal é plano, né? Ele é formado por aqueles três ossos planos que são o ilho, o isquio e o púbis. Então, ele é formado por esses três ossos e ele por inteiro também é um osso plano. E nasal, então, eu já de cara marcaria essa daqui. Já deixaria, né? Claro, se fosse uma prova impressa, eu já botaria uma bolinha a lápis ali do lado para considerar aquela ali. Mas eu ia ler as outras, né?
Nenhuma das alternativas não pode ser, porque no meio delas tem uma certa, né? Tem uma alternativa que é passível de marcação. Vamos lá. Parietal, ok. Pubis, ok. Occipital. Gente, o occipital é um osso irregular, ele não é um osso plano, tá? Só que alguns alunos vieram me mostrar aí um artigo científico que eles encontraram no Cielo que está afirmando o osso occipital como plano. Esse artigo está equivocado, tá? Pode ser que no humano o osso occipital seja um osso plano para o humano, né? Porque a cabeça é mais redonda aqui, então o occipital realmente ele assuma ali, seja classificado como plano, com as suas duas lâminas ali horizontais, pode ser. Mas nos animais domésticos, ele é classificado como osso irregular. Inclusive, quando eu mostrei ele para vocês, eu falei que ele tem uma estrutura, inclusive, de vértebra, né? Como se ele fosse uma C0, né? Que ele fica cranial ali ao Atlas, né? E o Atlas é a C1, ele é como se fosse uma C0. Então, ele é ímpar, ele tem todas aquelas características de vértebras, então ele é um osso irregular e não plano, tá? Mas como algumas pessoas vieram me mostrar esse artigo aí, que, ó, lembrando, essa prova aqui, a AV1, ela não é com consulta, tá? Mas tá todo mundo fazendo com consulta, né? Então, pessoas, como o pessoal veio me mostrar esse artigo aí, que acabou induzindo aí o pessoal ao erro, a marcar essa aqui, teve gente que marcou essa, né, e a correção automática, obviamente, colocou como errada, eu vou considerar quem marcou essa daqui também, tá? Então, depois eu vou dar uma olhada de novo ali em quem marcou essa alternativa aqui e vou corrigir o ponto lá no AVA, tá? Vou dar 100 pontos para quem marcou essa, tá bom? Ó, escápula com certeza, né? Plana. Falange proximal, claro que não, gente. Falange é longa, né? Não é. E ilho seria plano também, mas a falange proximal torna aqui a alternativa errada, né? Externo, o externo, gente, tá? Não é um osso plano nos animais domésticos. Ele é um osso formado por um conjunto de ossos curtos ou irregulares, eles estão sem classificação definida ainda, tá? Mas ele é formado por esse conjunto de ossos pequenos, né? E não é um osso plano. No humano ele é, tá? No humano sim, mas nos animais não. Tá? Mandíbula é plana e o isquio também é plano, mas o externo aqui, né, tirava essa veracidade da alternativa. Então, são duas alternativas corretas aqui por conta daquele artigo científico que o pessoal mandou. Como é artigo, se fosse uma página da internet, eu não ia considerar, mas como é um artigo científico, que inclusive está equivocado, classificando o occipital e até o esfenoide como plano, o osso esfenoide é totalmente irregular, ele não tem nada a ver com o osso plano, tá? Eu vou considerar, porque é artigo, tá? Então, artigo científico, vocês não têm culpa, vocês acreditam porque é uma publicação científica, né? Se fosse livro ou artigo científico, não tem problema nenhum, eu considero aqui as duas como corretas, mas fica aí a consideração, tá bom? Qualquer coisa, gente, vocês me falem, tá? Só falar aí, liga o áudio e fala. Vamos lá. As articulações são meios de união entre dois ou mais ossos ou entre ossos e diferentes tecidos. Dentre os tipos de articulações, existem as fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Assinale a alternativa que cita somente articulações cartilaginosas. Então, só quero as cartilaginosas. Vamos lá. Cartilagens costais, não. As cartilagens costais são fibrosas. Sutura interparietal, de jeito nenhum. E ligamentos periodontais, também não. Né? Essas três aqui são articulações fibrosas, então não. Disco metafisário, sim. Disco intervertebral, sim. Junção costocondral, sim, já marcaria essa daqui, mas vamos ler as outras.
Sínfise pélvica, sim. Ligamentos periodontais, não. Disco intervertebral, sim. Então, ligamento periodontal não acabava com a veracidade da alternativa, né? Sínfises interesternebrais, sim. Sutura interfrontal, não. Disco metafisário, sim. Sutura, não. A sutura é uma articulação fibrosa, né, gente? Peraí, que tem alguém no lobby. Admitir. Vamos lá. Então, aqui, as sínfises interesternebrais, sim. A sutura interfrontal, não, né, gente? Jarrete, não. O jarrete, né, é o termo zootécnico aplicado à articulação társica. A articulação társica é sinovial, né, então ela não é cartilaginosa. Junção costocondral, ok, e a sínfise púbica, tudo bem, mas o jarrete não. Tá? Então a alternativa correta é essa daqui: disco metafisário, disco intervertebral e junção costocondral. Tá? Vamos. O corpo dos animais domésticos pode ser delimitado anatomicamente por planos e eixos imaginários, que são as referências para os termos de direção e base de conhecimento para a linguagem anatômica. O conhecimento citado acima pode nos levar a afirmar corretamente que, então é a correta. A escápula localiza-se caudalmente ao osso coxal e proximalmente ao fêmur. Não, gente, nada a ver, né? Nada a ver. A escápula se localiza cranialmente ao coxal, né? E não tem nem como se relacionar com o fêmur, né? Direito. Ela seria proximal ao fêmur, sim, mas ela não faz parte nem do mesmo membro, né? Então, esse tipo aqui de localização, de topografia da escápula está totalmente equivocado, né? Então, não. Vamos lá. Os ossos metacárpicos rudimentares do equino localizam-se cranialmente ao osso metacárpico 3. Não, gente. Os ossos metacárpicos rudimentares do equino se localizam palmarmente ao osso metacárpico 3. Tá? Então não tem nada a ver com cranial, e mesmo se eles estivessem na frente, né, falando aí de uma forma mais usual, né, mesmo se eles estiverem na frente, não seria cranial, seria dorsal, né, que a gente está em mão. Tá? Vamos lá. A tíbia localiza-se lateralmente à fíbula nos animais domésticos. Não, gente, a tíbia é medial à fíbula, fíbula que é lateral. Então não, tá errado, né? O rádio localiza-se crânio-medialmente à ulna nos animais domésticos. Gente, aguarda só um minutinho. Espera aí, rapidinho. Deixa eu atender aqui a porta. Precisou não, vamos lá. Continuando. Então, ó, o rádio localiza-se crânio-medialmente à ulna nos animais domésticos. Sim, sim, isso daqui está correto, né? O rádio, a gente viu isso na aula, foi inclusive um motivo de discussão, assim, né? A gente ficou discutindo ali, a gente ficou demonstrando para vocês poderem visualizar bem, a gente viu no gato, nos nossos modelos 3D, a gente viu no gato, vimos no cavalo, né? E eu mostrei ele para vocês bem, o posicionamento do rádio em relação à ulna, né, gente? Então, ele é crânio medial à ulna, sim, enquanto a ulna é caudo lateral, né? Então, é essa daqui, vamos lá. O osso coxal é formado pela união de 3 pares de ossos planos. Até aqui, ok. Até aqui, ok. Ilho mais caudal. Não, o ilho é o mais cranial, né? Isquio. Peraí, deixa eu admitir alguém. Pronto. Ó lá. Ah, então, ó. O ilho mais caudal. Não, o ilho é o mais cranial. Isquio mais caudal e não mais cranial. E o pubis é o mais ventral e não o mais dorsal. Então, até aqui, até antes dos 2 pontos, até a frase estava correta.
né? Mas depois, né, a gente vê que o posicionamento está totalmente errado aqui, esdrúxulo, né? Então, a alternativa correta era essa daqui, a do rádio. Vamos lá. OVA é uma tenossinovite, ou seja, uma inflamação de tendões nos membros do cavalo, uma limitação da passagem do líquido sinovial da parte proximal do boleto para a parte distal, por alguma compressão. O termo boleto corresponde às regiões. A gente viu, né? A gente até brincou, né? Do termo boleto, né? Ser relacionado lá ao que a gente tem que pagar e todo mês chorar pagando, não é isso? Tá? Então, a gente correlacionou e a gente sabe que a articulação do boleto é a articulação metacarpo ou metatarso falangiana. Aquela articulação ali que tem esse nome zootécnico, boleto, porque forma-se uma região esférica, uma bolinha. Né? Tá? Bom, vamos lá. A competência de identificar as estruturas ósseas em uma imagem radiográfica é de suma importância na rotina clínico-cirúrgica do clínico cirurgião patologista veterinário. Você, médico veterinário, isso para vocês lá na frente, daqui a uns 5 anos, né? Em seu descanso para o almoço, recebe um estagiário em início de faculdade, que seriam vocês hoje, né? Que lhe traz a imagem radiográfica do banco de imagens da clínica. Ele lhe pede para explicá-lo como esse filhote de cão de 4 meses, então já vê que é um filhotinho, é um animal jovem, muito jovem, fraturou seus membros pélvicos tão gravemente. Né? Então, o estagiário aqui ele está com dúvida, está achando que todas essas linhas escuras aqui na imagem radiográfica são fraturas, está achando que o animal está politraumatizado, e a gente sabe que isso daqui não é verdade. Tá? Observe a imagem, o que você explicaria a ele? Vamos lá. Ó, explicaria que ele precisa estudar mais anatomia e que, aos 4 meses de idade, esse paciente não deveria ter ossos com tal aparência radiográfica, mas que você precisa avaliá-lo mais precisamente. Não. A aparência dos ossos desse filhote aqui está perfeitamente normal, né? Nessa idade, um pastor alemão, né? Esse daqui é um pastor alemão, eu sei que não está no enunciado, mas eu estou falando agora para vocês, tá? Um filhote de 4 meses de idade, no caso aqui da raça pastor alemão, ele está aqui com as formações dos ossos totalmente normal. Ele está aqui com os discos metafisários abertos. As linhas de crescimento dele estão ainda em processo de ossificação, as suas sincondroses, não é isso? Vamos lá. A segunda, explicaria que ele precisa estudar mais anatomia, que o paciente não apresenta fratura alguma e que os ossos estão com aparência normal. Tá? Então, essa daqui eu já deixaria. Explicaria que ele está certo ao interpretar a imagem e que o animal apresenta múltiplas fraturas nos membros pélvicos e que está impressionada com a sua competência diagnóstica. Não, né, gente? Pô, isso daqui não é médico veterinário que está afirmando isso, não é possível, né? Tá? Explicaria que o paciente apresenta suas sindesmoses, preste atenção, tá? Suas sindesmoses metafisárias ainda em fase de ossificação. Não, gente. São sincondroses e não sindesmose. Sindesmose é uma articulação fibrosa. Tá? As linhas metafisárias são sincondroses, são articulações cartilaginosas. Tá? Tem que prestar atenção, tem que ler com atenção. Tá? Então, suas sindesmoses metafisárias ainda em fase de ossificação, que as linhas escuras não são fraturas e que ele deve aguardar para cursar a disciplina de diagnóstico por imagem para ter tal conhecimento. Primeiro, não é sindesmose, é sincondrose, então isso daqui já estaria errado, tá? E o estagiário ele não precisaria cursar a disciplina de diagnóstico por imagem para ter tal conhecimento. Na anatomia,
tá? Ele já teria esse conhecimento aqui perfeitamente consolidado, né? Para ter esse tipo de dúvida, não deveria, tá? Então, ó, explicaria que o paciente certamente sofre de carência nutricional de minerais e por isso seus ossos têm essa aparência normal. Diz ainda que ele deveria estudar mais anatomia. A única parte aqui é que ele deveria estudar mais anatomia, que está correto, né? Então é essa daqui, pessoal. Tá? Ele tem que estudar mais e que o paciente não tem fratura alguma e que os ossos estão com aparência normal, tá bom? Vamos lá. Essa daqui do gatinho. Um paciente felino com histórico de trauma na face se apresenta com a boca aberta, anoréxico e prostrado. Observe a imagem e marque a alternativa correta. Na aula, gente, de articulação, na última aula, né, a gente viu, ó, que o carnívoro possui aqui entre as duas hemimandíbulas uma sínfise, uma articulação cartilaginosa, tá? E que se ocorrer um trauma, gato acontece muito isso, tá? Devido a traumas, viu? Assim, ocorrer um trauma aqui, a sínfise ela pode luxar, né? Então a gente pode ter aqui uma separação das duas metades da mandíbula, né? A gente vê aqui perfeitamente aqui os dentes incisivos desse gatinho, ó, 1, 2, 3, e aqui no outro antímero, ó, 1, 2, 3. Tá? Então separou perfeitamente ali, ó, na sínfise intermandibular, tá bom? Vamos lá. Vamos para as considerações aqui, ó. O animal apresenta uma fratura da sínfise maxilar. Não, gente, nada. Aqui já está errado, né? Primeiro que fratura não ocorre em articulação. Articulação luxa, articulação desloca, ela não quebra. O que quebra é o osso, tá? Então não tem. E fratura de sínfise maxilar, não, né, gente? Sínfise mandibular. Então essa daqui já está totalmente errada, nem vou ler o resto. Ó. O animal apresenta uma luxação, tá? Da sínfise mandibular, tudo bem, visível pelo desalinhamento, desalinhou mesmo, né? Desalinhamento da região incisiva inferior. Pô, aqui já vou deixar a bolinha ali. Tá? Essa daqui para mim está correta, mas vamos ler as seguintes. O animal apresenta uma luxação da sínfise mandibular, visível pelo desalinhamento da região incisiva superior. Não, né, gente? Incisiva inferior. Tá? Esses termos, pessoal, que eu estou utilizando, superior e inferior, são termos mais ali utilizados na anatomia humana, mas na região da cabeça a gente pode usar para algumas estruturas, por exemplo, para as arcadas dentárias, tá? Para a região dos olhos também, pálpebra superior e pálpebra inferior, a gente mantém na anatomia veterinária. Tá? Então, para algumas estruturas da cabeça, a gente pode usar superior e inferior sim, tá bom? Vamos lá. O animal apresenta uma fratura, começou com fratura, já nem da sincondrose mandibular, não, pô, sincondrose não, né? Quem tem sincondrose mandibular são o equino e o suíno, né? A outra aqui também, o animal apresenta uma luxação da sincondrose, não, tá? Então é essa daqui, pessoal. Tá? A gente está falando de um gatinho, de um carnívoro, né? Então ele tem uma luxação da sínfise mandibular pelo desalinhamento da região incisiva inferior. Tá? Vamos que vamos. Ó. Paciente canino resgatado da situação aos tratos que seu antigo tutor, entre aspas, né, que a gente não pode chamar isso de tutor, isso é um monstro, né, seu antigo tutor o submetia, chega à clínica incapaz de movimentar os membros pélvicos, paresia, e com dor intensa na região dorsal, né, sendo até dificultoso carregá-lo nos braços. Então o animal está com dor no dorso, ele está com dor na coluna. Tá? Observe a imagem radiográfica resultante e indique o osso fraturado. Vamos lá, pessoas. Ó.
Aqui nessa imagem radiográfica, a gente já consegue identificar o quê? Ó? Que se trata de uma região, ó, de coluna. A gente sabe que a gente está aqui na região dorsal, pelo enunciado também, né, do caso clínico, né? Se o animal está com uma dor na região dorsal, a coluna vai ser radiografada, né? Aqui, ó, a gente observa a asa do ilho. Ó, aqui, a cabeça do fêmur, ó, se articulando com o acetábulo, né, com aquela superfície articular do osso coxal, né, ó, tá? Então, próximo aqui do osso coxal, a gente já sabe que é uma região mais o quê? Caudal de coluna, né? Quem se articula com o osso coxal? O sacro. Então, esse daqui é o sacro, ó. Tá? O cão, o carnívoro, né? Ele tem 3 vértebras sacrais fusionadas aqui, ó. Então, está se articulando com o ilho. Cranial ao sacro, a gente está na região o quê? Lombar. Então, já sei que é região lombar, que está fraturada. A fratura que está bem visível, está até indicada pela seta. Uma fratura imensa aqui de corpo de vértebra, né? Tá? Caudalmente ao sacro, a gente tem as vértebras caudais, as vértebras coxígeas, que não tem nada a ver com a fratura. Então, nem preciso olhar muito lá para caudal. Então, vamos lá. Quantas vértebras lombares tem o carnívoro? 7. 7 vértebras lombares. Se esse daqui é o sacro, né, essa daqui imediatamente cranial ao sacro só pode ser o quê? A L7, a 7ª vértebra lombar, né? Então, ó, só pode ser L7, é que se articula com o sacro, né? E cranialmente a L7 nós temos a L6, então é L6 que está fraturado. Tá? Então, é tudo uma questão, gente, de saber a topografia, de saber a posição dos ossos. Tá? Não tem a ver com a disciplina de diagnóstico por imagem em si. Você sabendo a anatomia, você consegue identificar qual que é o osso que está fraturado aqui. Porque a imagem radiográfica ela vai demonstrar a anatomia dos ossos, como que estão, posicionamento deles. Tá? Eu acho que é mais ao contrário, né, professora? Você não pode fazer diagnóstico por imagem sem ter feito anatomia, né? Que aí também De forma alguma. não vai adiantar nada. Não, você não vai entender nada, você não tem base. Não tem base. Não, a gente tem uma base de conteúdo, né, programático, uma base para desenvolver a competência. A competência que vocês desenvolvem na disciplina de anatomia, na parte de anatomia, é justamente saber identificar as estruturas e saber a sua topografia, saber a sua posição normal, né, e a sua estruturação normal. A gente vê que essa vértebra aqui, coitada, né, ela sofreu Acabada, né? uma fratura aqui, ó, completa de corpo de vértebra aqui, ó. Chegou até a deslocar, né, a cavalgar aqui, ó, a parte ventral do corpo dela para cranial, ó, e a parte caudal dela aqui, ó, e a parte dorsal dela para caudal, né? Então deslizou, né? Houve um Imagina a dor que deslizamento esse aqui. cachorro não estava sentindo, né? Muita dor, muita dor. Muita dor aqui e os membros totalmente paralisados, né? Né? Eles sem conseguir movimentar os membros, né? Porque uma fratura dessa daqui, vocês veem que a parte do arco da L7 veio aqui para o interior do canal vertebral, ó. Então, a medula espinhal desse paciente, ela foi moída aqui, com certeza, ó, porque ela desceu, ó. Ela desceu e foi destruída pelo arco da L7 aqui, ó. O arco da L7 entrou no canal. Então, rompeu a medula dele, ou a medula foi amassada, esmagada, né, pelo arco da L7. Então, coitado desse paciente. Ela não vai andar mais, não. Não anda, se tiver arrebentado a medula espinhal do jeito que com certeza aconteceu aqui, não anda mais, não, tá? É isso que eu ia perguntar, se ele poderia voltar a andar. Se tiver acabado com a Nossa, medula espinhal, se tiver acabado com ela, já era. perdão, meu espinhal. Não, mas isso aí é normal, de confunde mesmo. Vamos lá.
Paciente canina é trazida à clínica pelos tutores desesperados que alegam um acidente doméstico onde o animal teve um dos membros atropelado pela bicicleta dirigida pela caçula da família. Então, criança com bicicleta e o animal está deitado e tudo pode acontecer mesmo, tá, gente? A cadela é incapaz de apoiar esse membro no chão devido à dor. Tá? Então, o animal está com dor e não consegue apoiar. Se o animal não consegue apoiar o membro, a gente já suspeita de lesão óssea. Tá? Se o animal não consegue apoiar, assim, tá com o membro, né, totalmente flexionado ali, sem querer apoiar no chão, a gente já suspeita que é o osso que tá fraturado, porque a dor é tão grande que o animal não consegue nem apoiar. Tá? Então, observe a imagem radiográfica feita após a imobilização do membro e marque a alternativa correta. Né? Então, fez uma medicaçãozinha ali na paciente, que ela está com muita dor, e deu uma imobilizada e radiografou. Né? Radiografou para poder ver quais são os ossos aqui que estão fraturados e poder fazer, né, um planejamento do tratamento cirúrgico para essa paciente. Então, vamos lá. Pessoas, né? Aqui a gente está diante de um pé. Né, pessoal? Olha só, a gente vê aqui os ossos do tarso, ó. Tá? Os ossos do tarso, aqui, ó, a epífise distal da tíbia, né? Então a gente vê que o animal teve um dos pés, né? Isso daqui é um pé fraturado, tá? Então, as alternativas que tem membro torácico, a gente já descarta. Já fica só entre 3. Né? Então, olha aqui. A tíbia, né? Olha aqui a região do tarso, aí a gente vê uma fratura aqui, assim, ó uma fratura plantar aqui, ó, do calcâneo. Tá? Olha lá, ó. Bom. Ó. Então, nos ossos do tarso tem uma fratura. Né? E a gente chega aqui na altura 2, metatarsos também, ó, os ossos aqui que formam o corpo do pé, e a gente vê fraturas aqui de todos os metatarsos dela, né? Tá tudo fraturado aqui, porque a bicicleta passou em cima, quebrou os metatarsos da fêmea aqui, da cadela, né? Vocês veem que é uma fratura seriada, que são fraturas seriadas realmente oriundas de uma que foi linear, assim, a bicicleta passou e foi quebrando em linha reta os metatarsos da paciente. Tá? O tarso dela quebrou, teve fratura de tarso também, porque ela acabou pressionando o pé, né, contra o solo, né, e acabou fraturando também o tarso aqui, devido à pressão mesmo. Tá? Então vamos lá. Fratura de membro torácico, eu não vou nem ler as alternativas que tem. Tá? Fratura de membro pélvico, ok. Em tarso, sim. E falanges proximais, não. Isso daqui não é falange proximal, isso daqui é metatarso. Então, essa daqui eu vou descartar. Fratura de membro pélvico em tarso e metatarsos. Opa. Sim, vamos ler o resto. Essa de membro torácico eu não vou ler. Fratura de membro pélvico em metatarso e falanges médias. Não, gente, as falanges médias estão normais aqui. Ela não tem fratura em falange, as falanges estão inteirinhas. Tá bom? Então, é tarso e metatarso. Tá? Essa daqui. Vamos seguir. Vamos embora. A última aqui a gente tem um paciente equino. Vamos lá. Cavalo puro sangue inglês após treino intenso de alto galope, é trazido pelo jockey até o hospital veterinário, claudicando é mancando, tá, gente? Claudicando, resistente para apoiar o membro torácico no solo. Então já está aqui, ó, membro torácico, já sabe que é o membro anterior do animal. O paciente tem o membro imobilizado e radiografado. Observe a imagem radiográfica e marque a alternativa correta. Então, a gente já sabe que é membro torácico. Vamos lá. Ó. Aí aqui, pessoal, ó, a gente identifica o quê? Se é membro torácico, né? Já sei aqui que nós temos os sesamoides proximais,
né? Já identifica os 2 sesamoides proximais. Esse daqui é o terceiro metacarpo, né? Se articulando com a falange proximal, né? Que se articula com a falange média aqui, ó. Então, essa região aqui é a articulação do boleto, tá? É a articulação metacárpico-falângica, tá? O metacárpico-falangiano, a mesma coisa. Tá? Se esse daqui é o terceiro metacarpo, né? A gente já identifica uma fraturona nele aqui, ó. Tá? Isso daqui acontece muito com puro sangue inglês, tá, gente? Cavalo PSI. Tá? O animal tá alto galope e do nada ele para de correr com muita dor, sem conseguir apoiar o membro, vai radiografar, ver que houve uma fratura aqui por sobrecarga. Tá? Sobrecarga, dependendo do piso da raia, né? Se for um piso muito duro, né? E o animal tiver altíssimo galope, não tiver alongado direito, o animal não tiver sido aquecido, né, antes, né, com um trote, né, ele tem chance mesmo de fraturar, especialmente aqui o metacarpo, tá, acontece. Falange proximal também pode fraturar, mas no caso aqui é o metacarpo. Tá? Então, ó, fratura de epífise distal de metacarpo, já seria que eu ia marcar. Tá? O metacarpo é um osso longo, né? E essa fratura aqui está na epífise distal dele, né? Que é a região que está se articulando com a falange proximal, né? Fratura de epífise proximal de metacarpo, não. Fratura de falange média, não. A falange média está inteira. Fratura de falange proximal, não. A falange proximal está ok, né? E fratura de diáfise de metacarpo, não, porque a fratura se localiza aqui na epífise distal. Então, essa daqui, tá? Era bem intuitiva, viu, pessoas? Tá? Bom, acabamos aí a nossa correção, a nossa avaliação, povo. Tá? Deixa eu voltar aqui e fechar de novo o aceite de resposta. Vamos lá. Bom, se alguém tiver alguma dúvida aí, me fala, viu, povo? Simbora. Vamos lá. Bom, vamos continuar então com a nossa aula aqui de articulação. Na última aula, então, a gente começou a ver as articulações sinoviais, né? Vimos no programa lá no modelo 3D do boi e do cavalo algumas articulações, né? Corrigimos o exercício também, né? Mostrei aqui para vocês, de forma bem breve, as articulações sinoviais dos membros, né, que a gente vai ver ainda as articulações as sinoviais do esqueleto axial, ainda nessa aula. Tá? Bom, na última aula, pessoal, a gente viu então de forma mais topográfica essas articulações. A gente vai ver agora alguns conceitos estruturais, né, e de classificação que são bastante importantes. Tá? Então, olha só, as articulações sinoviais são aquelas verdadeiras, né? Então, elas são móveis, são articulações que detêm movimento, e elas podem ser classificadas como simples ou compostas. Eu não me lembro se eu já falei disso daqui na última aula, mas é um conceito bastante simplificado, então eu vou repetir. As articulações sinoviais simples são aquelas formadas somente por 2 ossos. Oi, professora, eu lembro que você falou assim, são superfícies, né? As simples por 2 superfícies ou ossos e as compostas por 3 ou mais superfícies ou ossos. Exato, querido, exatamente. Então, obrigado aí, que eu já falei, que bom, então eu não vou ficar repetindo aqui para não ficar enjoativo. Mas eu não cheguei a comentar com vocês dos elementos das articulações sinoviais, essa parte aqui a gente não destrinchou ainda,
né? Então, vamos lá. Vamos falar dos elementos das articulações sinoviais. Para isso, deixa eu passar aqui para o próximo slide, que a gente aproveita essa figura aqui, depois eu volto naquele outro lá. Então, vamos lá. Gente, aqui, nessa figura, nesse desenho, nós temos a articulação do joelho de um cão. Então, a articulação fêmuro-tíbio-patelar, né, anatomicamente falando, ou articulação do joelho, simplesmente. Tá? A gente pega e dá um zoom nela, um aumento aqui, ó, e vamos dar uma olhada nos elementos aqui dessa articulação, tá, povo? Vamos embora. Deixa eu colocar a caneta preta. Então, como a gente já tinha comentado na última aula, as articulações por parte dos ossos, tá? Por parte dos ossos, elas têm aqui as superfícies articulares. O que são as superfícies articulares? São aquelas regiões lisas dos ossos que vão proporcionar a fixação da cartilagem articular. Tá? Então, olha aqui, ó. A superfície articular, então, é do osso, tá, pessoal? É a região lisa do osso, tá? Congruente ou até pouco congruente, pode acontecer, com a superfície articular adjacente, tá? Com o osso que vai se articular com ele, ou os ossos que vão se articular com ele. Tá? Então, isso que é a superfície articular. Tá? Essa superfície articular vai ser recoberta, como eu já estou adiantando, por uma cartilagem articular. Essa cartilagem articular é a que a gente está observando aqui na figura em verde, ó. Tá? Então, isso daqui em verde é a cartilagem articular aqui do fêmur, ó, tá? E da tíbia. Nós aprendemos que o fêmur possui aqui na sua epífise distal duas superfícies articulares aqui, né, bastante convexas, tá? E semisféricas, que são os côndilos do fêmur. Tá? E cranialmente, na mesma epífise, nós temos a tróclea do fêmur. A tróclea do fêmur, né, é a superfície articular que vai corresponder aqui à patela. Tá? E os côndilos do fêmur eles correspondem aos côndilos da tíbia, que são superfícies articulares. Só que essas superfícies articulares são obrigatoriamente recobertas por cartilagens articulares. Pessoal, essas cartilagens articulares são cartilagem hialina. Tá? Elas são de cartilagem hialina. Lembrem-se lá daquela aula que nós estudamos a formação dos ossos. A gente viu aqui que no animal jovem, a região das metáfises, como a gente estava vendo naquele caso clínico lá que caiu na prova, né, ficam abertas aqui, né, e nessa região nós temos uma sincondrose, né, que a gente tem cartilagem hialina, que vai se ossificando com o tempo. Nessa região apical aqui das epífises, gente, essa mesma cartilagem hialina do molde original do osso, né, durante a sua formação, essa cartilagem hialina permanece aqui. Ela não se ossifica, não pode ossificar, tá? Porque essa cartilagem aqui vai representar uma forma de amortecimento, de harmonização entre os dois ossos aqui que irão se articular, tá? Então, a gente tem a superfície articular recoberta pela cartilagem articular. Essa cartilagem aqui é aquela que no osso da galinha sai, né? No nosso dente. Quem morde ali as epífises dos ossinhos da galinha é aquela cartilagem que sai inteirinha ali, parece uma capinha. Tá? Bom, então, superfície articular e a cartilagem articular a gente já viu. Tá? Bom, aí, olha só, gente. O nome da articulação é sinovial porque entre as cartilagens articulares, né, nós teremos a presença de um líquido. Esse líquido aqui em azul claro.
que nós chamamos de líquido sinovial. Tá? O líquido sinovial, agora voltando lá no outro slide, tá? O líquido sinovial é um filtrado do sangue, né, um filtrado do plasma, produzido por células especializadas, localizadas aqui no interior da articulação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Esse líquido serve para quê? Ele é viscoso, né? Ele é pouco viscoso, ele é um fluido para viscoso, assim, fica no intermediário. Tá? Ele serve para lubrificar a região aqui entre as cartilagens articulares, pessoal. Ele lubrifica essa região aqui, ó. Tá? E ao mesmo tempo, ele também nutre. Ele serve também como fonte de nutrientes para as estruturas que estão aqui dentro da cápsula articular, dentro da articulação. Então, ele nutre e lubrifica. Para que ele serve, então? Ele serve para que essas cartilagens articulares aqui possam se encontrar de forma harmônica e possam deslizar uma sobre a outra. Né? Então, a movimentação da articulação fica muito mais fácil, muito mais harmônica também. Então, esse é o líquido sinovial. Só que, povo, como que esse líquido sinovial fica preso aqui dentro? Né? Porque ele tem que ficar contido. Né? Então, ele fica aqui dentro da articulação contido por uma cápsula articular. Tá? Então, a gente tem aqui uma cápsula articular fechando aqui a região entre os ossos que estão se articulando. Tá? Essa cápsula articular possui dois folhetos, dois estratos, extrato com S. Tá? Então, ó, tá em azul ali, né? Então, deixa eu colocar um roxo, olha só. Aqui, ó, nós temos a cápsula, olha lá, ó. Tá? Então, tá aqui a cápsula articular. Essa cápsula, gente, possui, então, dois folhetos, dois estratos. Esse extrato fibroso aqui, que foi o que eu desenhei em roxo, tá? É um extrato somente de proteção, é um extrato de contenção, tá? Que vai dar sustentação e aparência fibrosa da cápsula articular. Então, ele é uma camada, um folheto que fica mais externo aqui, mais para fora da articulação. E no interior, nós temos esse folheto aqui, ó. Tá? Que nós chamamos de folheto sinovial, ou extrato sinovial, ou simplesmente membrana sinovial. É a mesma coisa, são esses três sinônimos aí. Extrato ou membrana sinovial. Tá? Essa membrana sinovial é que é responsável pela produção do líquido sinovial. Aqui nós temos células especializadas que vão filtrar o plasma e transformá-lo no líquido sinovial. Então, é graças à membrana sinovial que nós temos aqui a produção do líquido sinovial. Então, lembrem-se, cápsula articular com dois folhetos, um de proteção fibroso externo, né, e um, né, funcional, que produz o líquido sinovial interno, que é a membrana sinovial. Tá? Então, ó. Tá? E agora uma última consideração, pessoal. Esse espaço aqui, onde o líquido sinovial está contido, nós chamamos de cavidade articular. Tá? Então, tudo aqui dentro é a cavidade articular. Tá? Então, o líquido sinovial fica dentro dessa cavidade articular. Tá bom?
Esse daqui. Dúvida, meu povo? Deu para entender legal aqui, então, Agora tudo ok. a estrutura, tudo ok? Ótimo, perfeito. Vamos lá. Então, olha aqui, pessoal. Estamos diante de um desenho esquemático, aqui à esquerda, e à direita uma foto. É uma foto de uma peça anatômica, na direita. Vamos ver aqui o que conseguimos identificar tanto na imagem, no desenho, quanto na foto. Simbora, olha aqui. Essa estrutura aqui, gente, essa articulação, é o boleto, a articulação metacárpico-falângica do equino, ou metatársico-falângica, pode ser no pé também, tanto faz, né? Lembrando. Esse desenho aqui, inclusive, a gente já viu na aula de osso, na aula de osteologia, quando eu fui falar para vocês dos ossos sesamoides, né? A gente viu aqui o sesamoide proximal, né? Ó. Sesamoide proximal. Ó. Esse daqui é o terceiro metacarpo. E essa daqui é a falange proximal. Né? Tá? Vamos lá. Seguinte, povo. A gente aprendeu, então, que os ossos possuem, então, aquelas regiões lisas, né, que são as superfícies articulares. Então, olha aqui, ó. Identificamos a superfície articular do terceiro metacarpo, que no caso é a cabeça, né? Cabeça do metacarpo. Né? Identificamos aqui também a superfície articular da falange proximal, que é a base, né? A base da falange proximal. Tá? E aqui também o osso sesamoide proximal, os dois, né, possuem também a sua face articular aqui, ó. Tá? Bom, aí a gente viu que essas superfícies articulares são recobertas por uma camada de cartilagem hialina, né, que é a cartilagem articular. A cartilagem articular, gente, está aqui em branco, ó. Olha lá. Tá? Olha lá. Então, essa aqui é a superfície articular. Aí vimos que os ossos envolvidos na articulação são munidos aqui também, ó, por uma cápsula, né? A cápsula articular. A cápsula articular tem dois folhetos. Vou colocar aqui em laranja. Então, ela tem dois folhetos, pessoas, ó. Esse aqui, que é o folheto fibroso, né? O extrato fibroso, que é mais externo, que é o para dar estrutura mesmo, dar firmeza para a cápsula. Então, ó, olha lá. Esse aqui todo na linha preta contínua. Tá? E o folheto sinovial, que é esse daqui, ó. Vocês veem que o extrato sinovial, a membrana sinovial, ela possui essas digitações aqui, ó, essas evaginações, para facilitar o contato com o líquido sinovial também, ó. Para que ela possa
produzi-lo tendo mais superfície aqui, ó, para isso, ó. Tá? Então, toda essa parte branca aqui com essas digitações, ó, gente, eu vou fazer de uma forma mais simples para a gente não perder tanto tempo, tá? Para a gente não perder tempo, né? Eu gosto muito de colorir aqui para vocês, depois poderem tirar print da tela e tudo, aí também demora muito, tá? Então, tá aqui o nosso extrato sinovial. E aqui, pessoal, essa parte preta toda é a cavidade articular preenchida pelo líquido sinovial. Então, a gente pode botar aqui em amarelo, cavidade articular. Tá? Então, identificamos os elementos da articulação sinovial todos aqui nesse desenho esquemático. Tá? Bom, vamos para a foto. Essa foto aqui, pessoal, é a mesma articulação, é a mesma região, tá? A articulação do boleto. Então, aqui o terceiro metacarpo, vou botar assim, o sesamoide proximal e a falange proximal. Pronto. Tá? Aí a gente consegue ver aqui, pessoas, o que? A cavidade articular aqui, ó, ela foi preenchida com resina nessa peça. Então, o anatomista veio com um catéter aqui, ó, e injetou resina, ainda mole, né, na fase de endurecimento dela ainda, aqui dentro, ó, da cavidade. Então, a resina tomou o lugar do líquido sinovial, né, e a gente consegue observar muito bem aqui a aparência, ó, da cavidade, ó, da cavidade articular, tá bom? A gente vê aqui bem legal isso, né? Bom, e consegue identificar os elementos ali facilmente, né? Identifica aqui as cartilagens articulares, né, superfícies articulares, tá? A cavidade articular aqui, vocês veem que no desenho esquemático ela está maior, né? Mas é porque isso aqui é para fim didático. É para fim didático. Vocês veem que ela é bem mais fina do que parece, ó. Era isso que eu ia perguntar, porque tá fino ali tá má, tá? Não, normal. O normal dela é assim, então. Normal dela é assim. Não, normal dela é assim. Vocês veem que é um espaço aqui muito tênue, né? Até justamente para uma cartilagem articular poder encostar na outra, né? E o líquido sinovial ele entra aqui em menor quantidade só para lubrificar, que manter lubrificado. Até porque se fosse assim, né, uma seria muito separada da outra, né? Então, com um animal em estação, né, em repouso, uma superfície se aproxima muito bem da outra, se relaciona muito bem com a outra. Então é isso aqui, meu povo. Simbora. Vamos falar dos ligamentos, né? Os ligamentos são elementos também das articulações sinoviais, tá? São formados ali por tecido conjuntivo fibroso, são faixas, né? São faixas muito poderosas, muito fortes, né? Que servem para estabilizar as articulações, tá? Durante os movimentos ou durante o repouso dessa articulação, os ligamentos estão ali para reforçar ali, né, o encaixe das superfícies articulares com, eu digo a superfície articular com a sua cartilagem, tá, gente? Tá? Então, das superfícies articulares se manterem congruentes e fixas ali, né, de forma que não haja, que dificulte, né, na verdade, uma luxação, um deslocamento. Tá? Então, eles servem para reforçar e otimizar a ação das articulações. Tá? Bom, povo, aqui nessa figura, a gente tem um membro torácico de um carnívoro, ó,
Então, aqui membro torácico e aqui um membro pélvico. Tá? Aí a gente identifica a escápula e o húmero. A gente vê que entre a escápula e o húmero, aqui na região da articulação glenohumeral, a articulação do ombro, existe um ligamento, ó. Isso aqui é um ligamento, mais para triangular, né, ó. Esse daqui é chamado ligamento glenohumeral, tá? Ligamento glenohumeral. O que eu quero demonstrar para vocês? Que esse ligamento está fora da cavidade articular. Tá? Ele está fora da articulação. Ele não fica dentro ali relacionado com o líquido sinovial com a cavidade. Ele está por fora. Ele é externo. Então, esse tipo de ligamento aqui, como ligamento glenohumeral, a gente chama de ligamento extra-articular. Tá? Aliás, gente, todos os ligamentos que vocês estão conseguindo ver aqui, ó, na articulação do cotovelo, tá? Aqui também, ó, na articulação do joelho, olha lá. Tá? Tem uns aqui também na articulação do tarso. Então, todos esses ligamentos que ficam visíveis, né, visíveis aqui por fora da articulação, são ligamentos extra-articulares. Mas também existem os intra-articulares. Esses ligamentos intra-articulares ficam no interior da cápsula, tá? No interior da cápsula articular, na cavidade articular mesmo. Exemplo, que vocês já conhecem, ligamentos cruzados. O ligamento cruzado né? A gente tem o ligamento cruzado cranial, ó, em azul, e o ligamento cruzado caudal aqui em preto, ó. Deixa eu virar ele um pouquinho mais para cá. Eles ficam, tanto que a gente não consegue ver, né? Ó. Eles ficam dentro da cavidade articular do joelho, ó. Eu vou colocar aqui a cápsula, ó. Aqui a patela, da patela depois eu vou botar ela de outra cor. Deixa eu botar ela logo ali, senão... Tá bom? Então, é um exemplo de ligamento intraarticular. Os dois, né? Os dois ligamentos cruzados. Outro exemplo é um ligamento que fica entre a cabeça do fêmur e a fossa acetabular, o acetábulo. Esse ligamento eu vou mostrar no modelo, é melhor. Depois eu mostro para vocês. Tá? Depois do intervalo, a gente dá uma paradinha de 10 minutinhos e eu mostro para vocês. Povo, como a gente começou a aula um pouco mais tarde aí, né? Por causa do link e tudo, a gente começou a aula com 20 minutos de atraso aí. Tá? Então, a gente, ao invés de ir até as 11h10, hoje a gente vai até as 11h30, tá? Para poder compensar isso daí, certo? Tá? Então, vamos lá, para a gente não perder conteúdo, beleza? Alguém falou algo, gente, que eu não consegui ouvir? Alguém falou coisa? Não, só falei ok, professora. Ah, tá, que você falou baixinho, aí eu não tinha escutado. Obrigada, minha flor. Então, é isso. Para esses ligamentos, entenderam? As duas diferenças aqui dos ligamentos? Sim, o externo. Foi? Uhum. Isso. Tá, perfeito. Vamos lá, então.
falemos, povo, de outros elementos aqui também que podem ser encontrados em algumas articulações, tá? Os discos e os meniscos. Eles são elementos de adaptação, são elementos adicionais de algumas articulações. Porque vocês têm que entender o seguinte, tem algumas delas que não são muito congruentes, que as superfícies articulares elas não se encaixam muito bem, tá? Isso acontece. O exemplo clássico é o joelho, né? Então, em algumas articulações, essas superfícies elas não são muito congruentes, não se encaixam muito bem, tornando a articulação instável. Então, tem que haver uma interferência de meniscos, principalmente, né? E os discos servem para melhorar a movimentação daquela articulação, tá? Melhorar a amplitude daquela articulação, a abertura dela, tudo bem? Tá? Então, os discos e os meniscos são placas de fibrocartilagem, tá? São placas de fibrocartilagem e elas ficam entre as cartilagens articulares. Tá? Então, vocês sabem que as cartilagens articulares estão recobrindo as superfícies articulares, né? E como elementos adicionais, a gente tem essas placas de fibrocartilagem aqui. As cartilagens articulares são de cartilagem hialina, né? E essas aqui são de fibrocartilagem, os discos e os meniscos. Então, para que eles servem? Para tornar congruente superfícies articulares que não se encaixam bem, tá? E aumentar a amplitude do movimento, isso daqui é mais para os discos, tá? Ó, discos. Essa afirmação aqui. Tá? E tornar congruente as superfícies articulares é mais para os meniscos. Tá? Meniscos. Tá? E diminuir a concussão, ou seja, servir como um amortecedor, tá? Serve para os dois, tá? Tanto para os discos quanto para os meniscos. Tá? Então, tem? Então vamos aqui, pô. Oi, querida, fala. Então, isso, relembrando das outras aulas, eu não vou lembrar da articulação, mas eu acho que a do fêmur, com a tíbia, você não lembra que você falou que tinha duas superfícies convexas do joelho, então? Isso. Duas superfícies convexas. Aí você falou para a gente que ia falar como que elas se encaixam. Seria esses meniscos, então, que iriam... Exatamente. Exatamente. Muito bem lembrado. Isso aí, querida. Muito bem. Isso aí. Perfeito. Porque a gente tem ali cônjulo com cônjulo. Né, os cônjulos do fêmur com os cônjulos da tíbia. Superfície convexa com convexa, ou seja, ia deslizar, né? Não tem congruência. Deveria ser uma côncava e uma convexa, porque encaixa. Né? No caso do joelho, não, a gente tem duas convexas. Então, para isso, para poder tornar possível essa articulação, tornar congruente, né? A gente tem ali os meniscos, que eles têm forma de dupla meia-lua, parecem duas meias-luas. Vou mostrar para vocês. Tá? Então, olha só. A gente tem aqui, ó, dois desenhos esquemáticos, né? Esse aqui de letra A, ó, representa uma articulação com disco, tá? E essa letra B com menisco. Vamos lá. Eu vou falar primeiro do menisco, porque eu acho mais fácil de visualizar por causa do joelho, que é uma articulação que a gente vem trabalhando muito, e vem falando muito dela. Até a Gisela acabou de falar aí, ó, lembrou da aula. Olha só. Deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês e tirar o pop-upzinho do Teams daqui, para não me atrapalhar. Pronto. Olha só. Então, olha aqui, povo. Aqui a gente tem um osso genérico, porque aqui o desenho esquemático é genérico, a gente não tem nenhum osso especificamente representado, não. Tá, então a gente tem um osso aqui, proximal, né, com a sua superfície articular aqui na pontinha dos meus dedinhos, ó, dedinho da mãozinha. Aí, ó. Tá? E a cartilagem articular que está aqui riscadinha, ó.
com essas listras verticais aqui, ó. E o osso distal aqui também, tá? Com a sua superfície articular. Aí aqui a cartilagem. Entre as duas superfícies articulares, entre as duas cartilagens articulares, a gente tem aqui a cavidade articular, pessoal, ó, com o líquido sinovial, que está aqui representado em azul, é o número 7, tá? É o líquido sinovial. Então, essa daqui é a cavidade articular. Aí vocês veem que tem aqui uma estrutura em forma de meia-lua, é porque a gente está vendo aqui num corte longitudinal. Depois eu vou mostrar para vocês como que é a aparência deles numa vista proximal ou numa vista distal, ele por completo ali, tá? Então a gente tem aqui o menisco, tá? Esse menisco aqui, ó, deixa eu riscar ele para vocês, porque acho que está muito clarinho, né? Olha só, ele aqui, ó. Ai, acabei riscando demais. Ah lá. Como que ele é numa vista proximal, gente? Ele é assim, ó. Ele parece uma meia-lua, assim, ó. Tá? Como aqui ele tá cortado assim, ó. Tá? A gente tá vendo assim. Ah, igual na figura. Tá? Mas olha só, o menisco é uma estrutura bicôncava, tá? Ele é bicôncavo. Tá? Então, tornando o exemplo aplicável aí, real, a gente pensa na articulação do joelho. Eu falei para vocês, lá no joelho a gente tem o fêmur, né? Ó, de novo desenhar um fêmur aqui, eu tô craque em desenhar fêmur. Ele, ó. Tá? Esse daqui é o côndilo dele, ó, côndilo do fêmur. E aqui a gente tem a tíbia, né? Ó, tíbia. Tá? E a tíbia também tem côndilo. Tá? Então a gente tem superfície convexa com superfície convexa. É claro que o côndilo do fêmur ele é muito mais convexo, né? Ele é quase uma semisfera. Né? O da tíbia ele já é mais para um platô. Ele tem ali uma convexidade muito tímida, ali, muito pequena. Tá? Ele não é tanto, né? Ele é mais para um platô mesmo, mas de qualquer forma desliza, né? Essa superfície articular aqui do fêmur com a da tíbia não tem a menor congruência. Então, o que eu faço? Né, o que a natureza perfeita faz? Coloca aqui, ó, uma estrutura que faça encaixar. Né, que é o menisco. Tá? Perfeitinho, né? Perfeitinho. Então, é um maior exemplo que a gente tem aí, tá, para menisco. Vamos então para o disco. Tá? Esse disco aqui, pessoal, nós vamos encontrar na articulação temporomandibular, então entre o osso temporal e a mandíbula. Tá? Bom, olha aqui. A figura aqui da esquerda, de novo, um osso aqui, genérico, né? Um osso proximal, com a superfície articular, o distal também, a cartilagem articular riscadinha, né? O líquido sinovial aqui dentro da cavidade articular, né?
né? Essa parte aqui fibrosa que vocês estão vendo, gente, de branco, ó, com esses pequenos risquinhos aqui, é o extrato fibroso articular, tá? É a parte fibrosa dela que protege aqui a articulação, tá bom? Esse aqui de número 5 é o disco. Tá? O disco, diferentemente do menisco, tá? Ele tem uma superfície côncava e uma convexa. Então, ele é côncavo-convexo. O disco, o menisco, é bicôncavo. Tá? O disco serve para ampliar o movimento aqui da articulação temporomandibular. Ele amortece, até porque é uma articulação, gente, que se movimenta muito. No meu caso aqui, eu estou movimentando pra caramba a minha, né? Estou falando pra caramba, né? Então, é uma articulação que se movimenta muito e também é submetida a bastante, como é que eu posso dizer? Bastante concussão, bastante força, né? De um osso contra o outro. Então, o temporal e a mandíbula, né? A mandíbula, na verdade, ela é empurrada contra o temporal durante a mastigação, né? Com bastante força. Então, para amortecer, né, esse encontro aqui dos dois ossos, o disco também serve muito bem, tá? Como um amortecedor aqui. E mais uma coisa, eu disse para vocês que ele amplia, né? Amplia o movimento, né? Porque a boca do animal, isso mais para um carnívoro, tá, gente? A boca do animal tem que ter um certo nível de abertura, tá? Para que ele possa, é o que eu tô falando do carnívoro, né? Quando ele está caçando, para que ele possa abocanhar a presa com mais eficiência, né? Para que ele possa abocanhar e prender, cravar os dentes ali na presa com maior eficiência. Então, no carnívoro, o disco ele amplia a abertura da articulação temporomandibular, ele tem uma abertura de boca, né, muito grande. O herbívoro nem tanto. O herbívoro não. O herbívoro, esse disco aqui é mais reforçado em termos de mastigação, porque o herbívoro mastiga muito, principalmente o ruminante, né? Tá? Mas, enfim, para o carnívoro ele serve para ampliar isso daqui. Eu vou mostrar para vocês isso no modelo. Tá? Dúvida em relação aos discos e aos meniscos? Professora, Oi, então, fala. a título da gente, eu esqueci a palavra que eu ia falar, mas enfim, para a gente gravar, vamos dizer assim, então o menisco serve para melhorar o encaixe e o disco para o movimento, para ampliar a abertura, vamos dizer assim. Exatamente. Isso. E você pode pensar em ambos como amortecedores. Como amortecedor também, que diminui a concussão, tá? Diminui a concussão, isso, exatamente. Obrigada. Para os animais domésticos, a diminuição da concussão ela se aplica muito mais ao disco do que ao menisco. Porque o animal doméstico ele é quadrúpede, então ele se apoia nos 4 membros e diminui a pressão sobre o joelho, né? Porque ele tem mais apoios. Para o bípede, por exemplo, a gente, para os humanos, os meniscos eles são muito mais reforçados. Canguru também, tu pensei num canguru quando você Canguru fala. também. Canguru também. Né? Pra você ver que o canguru ele usa os membros pélvicos ali para salto, né? Sim, Com certeza. Né? tá. Então, para o bípede, o menisco ele é muito significativo também em termos de diminuir concussão. Tá? Tá, ok. Para o quadrúpede nem é menos, mas ele também tem essa função, mas é menos, tá? Um pouquinho menor aí. Tá? Bom, deixa eu ver que horas são. Não, são 10h05, povo. Vamos fazer um intervalinho até 10h15? Pode ser? Sim, Vamos? bom. Vamos. Então, beleza. Vai, volta 10h15, então, né? 10h15. Tá bom. 10h15. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar a gravação nesse novo login. Peraí. Para.